Durante a segunda parte do Catar contra a Suíça, os jogadores estavam prontos, garrafas de água na mão, alinhados no relvado, preparados para jogar futebol. E então o árbitro fê-los esperar, não por causa de uma lesão, não por uma verificação de segurança. Manteve 22 atletas profissionais imóveis na relva, com uma canção de Whitney Houston a ecoar pelo estádio e o relógio ainda a correr. Por uma única razão: a Fox ainda não tinha terminado de passar os seus anúncios. Este é o Mundial de 2026. Um árbitro a travar fisicamente um jogo em direto, não pelos jogadores, não pelo jogo, mas para que uma estação de televisão possa espremer os últimos segundos de um intervalo publicitário. E assim que se percebe por que razão isso aconteceu, percebe-se tudo aquilo em que a FIFA não quer que se pense enquanto se assiste. Falemos então da pausa de hidratação, porque esse nome está a fazer um trabalho gigantesco. A regra é esta: a FIFA impôs uma paragem de 3 minutos por volta do 20º minuto de cada parte em todos e cada um dos 104 jogos deste torneio. O relógio oficial continua a correr durante a pausa, o que garante automaticamente pelo menos 3 minutos de compensação em cada parte. Oficialmente, o motivo é o bem-estar dos jogadores e, nas palavras da própria FIFA, garantir condições iguais para todas as equipas em todos os jogos. Hidratação para os jogadores, pela sua segurança. E aqui está o detalhe que desmonta toda a história. As pausas acontecem independentemente do tempo, acontecem dentro de estádios climatizados, acontecem em condições perfeitamente amenas. O jogo inaugural entre o México e a África do Sul foi disputado na cidade do México com 73 graus Fahrenheit, numa agradável noite de junho. E ainda assim, a partida foi interrompida ao 24º minuto, dentro do Azteca, a catedral onde Pelé e Maradona fizeram magia, para que os adeptos em casa pudessem ver 180 segundos de um anúncio da Lowe's sobre bricolagem e melhoramentos para o lar. 73 graus. Não havia calor de que proteger fosse quem fosse. Havia apenas um anúncio para vender. Por isso, façamos a pergunta óbvia, aquela que a FIFA continua a evitar. Para quem é isto, afinal? É para os adeptos? Quase ninguém no planeta liga um mundial à espera de mais intervalos publicitários. Todo o apelo deste desporto está no facto de ele não parar. 90 minutos de ação contínua, livre e fluida, sem descontos de tempo, sem paragens do relógio. Esse é o jogo bonito. Os adeptos gozam com estas pausas desde o primeiro apito. Não é por eles, é pelos jogadores que sofrem com o calor. Claro que beber água de verdade, quando há calor de verdade, é genuinamente benéfico para os atletas, e nenhuma pessoa honesta defenderia o contrário. Mas ninguém precisa de uma cerimônia de reidratação de emergência dentro de uma cúpula com ar-condicionado e uma temperatura confortável. Os jogadores não pediram isto. Vários representantes de jogadores declararam publicamente que não foram consultados quando a FIFA redigiu a regra. Também não é por eles. Sigamos então o dinheiro, porque é aí que a resposta esteve sempre. Em março, a FIFA anunciou que os operadores de televisão poderiam vender publicidade durante estas pausas obrigatórias. Leia-se isso outra vez. A FIFA não se limitou a criar as paragens. Transformou-as em novos espaços publicitários dedicados, empacotados e vendáveis, inseridos diretamente no meio do jogo em direto. Esse pacote permite à FIFA cobrar às televisões um prêmio maior pelo conjunto dos direitos televisivos, e os números são assombrosos. A FIFA está no caminho para gerar cerca de 13 mil milhões de dólares no atual ciclo de 4 anos que termina com este torneio, com os direitos de transmissão, por si só, a representarem quase 3,9 mil milhões desse total. É um salto de 29% em relação ao ciclo anterior. O analista Michael Johnson, da S&P Global, estimou que ao longo dos 104 jogos deste Mundial, haverá cerca de 208 pausas de hidratação obrigatórias, somando 624 minutos de novo inventário publicitário. Segundo a sua estimativa, cada espaço publicitário individual durante essas pausas poderá custar entre 7 e 9 milhões de dólares. Isto não é bem-estar dos jogadores, é o lançamento de um produto, e as estações aproveitaram. Nos Estados Unidos, a Fox passou para anúncios em ecrã inteiro. Operadores no Brasil e na Irlanda também ocuparam esses espaços. A pausa de hidratação é um produto de receitas vestido com bata de laboratório, e sabemos que é uma escolha, porque alguns operadores disseram não.
Nos Estados Unidos, a Telemundo recusou cortar a transmissão, mantendo a câmera no relvado, mostrando as reuniões dos jogadores, as repetições, a análise. Operadores no México e no Reino Unido também rejeitaram os intervalos publicitários, a mesma pausa, a mesma regra. E, no entanto, algumas televisões conseguiram não interromper o futebol, o que significa que cada corte vazio, cheio de anúncios, na Fox foi uma decisão deliberada, não uma necessidade. Depois, a Fox deixou-se levar pela ganância e mostrou completamente o jogo. A própria regra da FIFA diz que os operadores devem regressar do intervalo publicitário 30 segundos antes de o jogo recomeçar. Logo no primeiro jogo do torneio, México contra África do Sul, a 11 de junho, a Fox voltou de um anúncio em ecrã inteiro cerca de 10 segundos depois de a bola já estar novamente em jogo. Perderam literalmente ação em direto de um mundial para acabar de lhe vender alguma coisa. Um pecado capital na transmissão desportiva. Carly Lloyd, comentadora da própria Fox, bicampeã mundial e figura de estúdio da estação, publicou nas redes sociais imediatamente após a transmissão. 2 palavras: odeio isto. Não era uma espectadora qualquer. Era alguém que trabalha para a estação a denunciar publicamente a cobertura do próprio empregador na noite do jogo inaugural. A reação online foi imediata e avassaladora. Os adeptos chamaram-lhe embaraçoso, repugnante. Alguns disseram que era a coisa mais americana que alguma vez tinham visto ser feita a um desporto estrangeiro. Os procuradores gerais de Nova York e de Nova Jersey, 2 dos gabinetes jurídicos estaduais mais poderosos do país, já intimaram a FIFA, exigindo respostas sobre aquilo que descreveram como preços de bilhetes artificialmente inflacionados e informação enganosa aos adeptos durante o processo de venda. Essa pressão legal já estava a crescer antes de se jogar um único jogo. O escândalo da pausa de hidratação acrescentou combustível a um incêndio que agora arde em várias frentes ao mesmo tempo. E o reverso da situação da Fox é ainda pior, porque significa que os árbitros estão a receber ordens para esperar. No Brasil contra Marrocos, os jogadores estavam prontos para recomeçar, antes mesmo de os 3 minutos terminarem. O recomeço foi retido, adiado, até os anúncios acabarem de passar. Marrocos tinha se adiantado no marcador apenas alguns minutos antes dessa pausa e parecia a equipa mais acutilante, mais perigosa. Depois da paragem, o embalo evaporou-se. O Brasil empatou pouco depois. Um momento de mundial de uma equipa, daqueles que definem torneios, que as pessoas revêem durante décadas, foi esvaziado para que um anúncio pudesse chegar ao último segundo. Hidratação. Agora vem a parte que transforma isto de cínico em genuinamente insultuoso. Esta é a mesma FIFA que chegou a este torneio numa cruzada total contra a perda de tempo. Está a penalizar lançamentos laterais que não sejam feitos em 5 segundos. Os suplentes têm 10 segundos para sair do relvado ou arriscam um cartão. Os pontapés de baliza são castigados se houver demora. Foi proibido o desconto de tempo tático do guarda-redes. O próprio chefe da arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, chegou a impedir os jogadores de se juntarem perto do banco enquanto um guarda-redes recebe assistência, porque, segundo ele, isso perturba o ritmo do jogo. Estão a policiar cada segundo do tempo de jogo para manter a ação em movimento. E depois, esses mesmos responsáveis introduzem no meio de cada parte a mais longa paragem deliberada de toda a história deste desporto e convidam todos os jogadores a juntar-se à equipa técnica durante 3 minutos inteiros. A mesma reunião tática que proibiram com um nome foi discretamente recuperada com outro. O selecionador dos Estados Unidos, Maurício Pochettino, tem usado abertamente um computador portátil durante estas pausas. Chamou primeiro a atenção ao fazê-lo num amigável de preparação contra o Senegal, em maio, e a FIFA confirmou pouco depois que era totalmente legal, porque o IFAB, o organismo que escreve as verdadeiras leis do jogo, permite equipamento eletrônico móvel para fins táticos durante a partida. O selecionador da Coreia do Sul, Hong Myung-bo, admitiu depois do jogo contra a República Checa que usou a pausa para insistir em instruções posicionais específicas. Disse-o sem rodeios. Durante a pausa de hidratação, continuou a martelar os seus jogadores sobre a sua organização e os seus movimentos. A FIFA proibiu o desconto de tempo tático, depois reconstruiu-o, rebatizou-o de hidratação e vendeu publicidade à sua volta.
Jürgen Klopp disse-o de forma simples. O futebol, afirmou, está a ser feito refém por executivos sentados em escritórios com ar-condicionado. Ele não está errado, e estas pausas são gaiolas douradas para os patrocinadores. Sejamos honestos, porque esta história exige isso. O calor real existe. Alguns destes jogos serão disputados em condições verdadeiramente brutais. Recintos na Flórida estão a prever temperaturas sentidas próximas dos 105 graus Fahrenheit. Nesses jogos, as pausas para beber água não são apenas aceitáveis, são essenciais. Qualquer argumento em contrário está errado. O estresse térmico é um risco fisiológico sério nesse nível de esforço, e pausas legítimas para arrefecimento em calor legítimo têm um propósito claro e defensável. Mas esse é precisamente o ponto. Se isto fosse realmente sobre o calor, a regra seguiria o calor, como aconteceu de 2014 a 2022, quando as pausas eram decididas pelo árbitro apenas quando as condições realmente o exigiam. Uma imposição geral que dispara em todos os jogos, em todas as cúpulas climatizadas, a 73 graus, não é uma política de proteção contra o calor, é uma política de faturação. A meteorologia é a história de cobertura. A ciência é o disfarce. Por baixo está um intervalo publicitário programado que a FIFA estruturou e vendeu meses antes de o torneio começar. Meios europeus têm chamado a isto a americanização do futebol, o que é sombriamente cômico quando se recorda que o soccer nem sequer está entre os 4 principais desportos da televisão americana. A FIFA olhou para o jogo mais visto e mais fluido do planeta e decidiu que o seu maior defeito era não haver espaço suficiente para lhe vender um caminhão. E isto não estava a acontecer isoladamente. A polêmica dos preços dos bilhetes tem corrido em paralelo com o escândalo das pausas de hidratação desde antes do dia inaugural. Os preços dos bilhetes para este torneio aumentaram cerca de 5 vezes em comparação com o Mundial de 2022 no Catar, segundo a Football Supporters Europe, uma federação que representa grupos de adeptos em todo o continente. Durante meses, a organização avisou publicamente que aquilo a que chamou preços extorsionários iria afastar os adeptos comuns. Tinha razão. Durante o Coreia do Sul contra a República Checa, em Guadalajara, a 12 de junho, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, estava presente. As câmaras captaram filas e filas de lugares vazios atrás dele. Foi questionado sobre isso numa conferência de imprensa. Defendeu o modelo de preços. Disse que os preços dos bilhetes estavam em linha com outros grandes eventos desportivos. Adeptos e críticos nas redes sociais acharam essa resposta surreal. O bilhete mais barato para a final estava listado a 5.785 dólares. Alguns bilhetes para a final no mercado de revenda aproximavam-se dos 33 mil dólares. O Canadá, uma das 3 nações co-anfitriãs, disputou o seu jogo de estreia no BMO Field, em Toronto, sem casa cheia. Mais de 1.000 lugares ficaram vazios num dos momentos emblemáticos do país anfitrião. Tudo isto num torneio em que a FIFA projetava gerar quase 9 mil milhões de dólares de receitas só este ano. Os políticos estão agora envolvidos diretamente. Os procuradores gerais de Nova York e de Nova Jersey abriram inquéritos formais às práticas de venda de bilhetes da FIFA. A intimação à FIFA exige documentação sobre a variação de preços ao longo das diferentes fases de lançamento dos bilhetes, um processo que alegadamente permitiu à FIFA aumentar os preços de cerca de 90 dos 104 jogos em média 34% entre outubro de 2025 e April of 2026. Adeptos testemunharam que foram induzidos em erros sobre a localização dos lugares, incluindo através da criação de uma nova categoria de bilhetes, Front, mais cara, lançada depois das vendas iniciais, quando as pessoas já tinham entrado em filas e planeado orçamentos de viagem com base nos preços publicados anteriormente. Isto não é uma falha de bilhética, é uma estratégia. Vale a pena recuar e fazer uma pergunta mais ampla. O que é que a FIFA acredita de fato que este torneio é? Porque o sinal que sai da primeira semana é inequívoco. Esta é uma organização que há anos tenta livrar-se do legado do escândalo de corrupção que explodiu publicamente em 2015. Dezenas de dirigentes acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Subornos rastreados ao longo de décadas. Sepp Blatter e Michel Platini, ambos banidos do futebol.
confederações inteiras implicadas. Centenas de milhões de dólares em comissões ilícitas ligadas a acordos de direitos de transmissão e a votações para a escolha de sedes de mundiais. A ferida institucional desse escândalo nunca fechou por completo. Foram criados comitês de reforma. Foram feitas promessas de transparência. Gianni Infantino assumiu o poder em 2016 com uma plataforma explícita de limpeza da organização. E, durante algum tempo, a narrativa manteve-se. Mas a conduta da FIFA no Mundial de 2026, a regra das pausas publicitárias obrigatórias, a manipulação dos preços dos bilhetes agora sob escrutínio legal nos Estados Unidos, os árbitros a serem travados a meio do jogo para que os anúncios possam terminar. Conta uma história diferente. É a história de uma organização que aprendeu a não aceitar dinheiro em envelopes castanhos, mas que se tornou muito sofisticada a extrair dinheiro de formas tecnicamente legais e estruturalmente embutidas nas próprias regras. A pausa de hidratação não é um suborno, é uma política. Essa é a evolução. É isso que a torna mais difícil de processar e mais fácil de repetir. O próprio Infantino tornou-se uma figura política polarizadora muito para lá do futebol. A sua relação próxima com o atual presidente dos Estados Unidos, os dois foram fotografados juntos na Casa Branca no início deste ano, antes do torneio, gerou comentários de observadores que assinalam que receber o Mundial em 3 países norte-americanos foi, em parte, uma história de alinhamento geopolítico. Os Estados Unidos conquistaram originalmente o direito de coorganizar o torneio juntamente com o Canadá e o México em 2018. Na altura, isso foi apresentado como uma celebração da cultura futebolística norte-americana. Na prática, a arquitetura comercial construída à volta deste torneio reflete mais as normas americanas de transmissão desportiva do que qualquer coisa semelhante à tradição global do jogo. Pausas obrigatórias, janelas publicitárias segmentadas, interrupções a meio do jogo impostas pelo árbitro. É isto que a americanização do futebol parece, de facto, vista de fora. Não é o entusiasmo de novos adeptos. Não são os estádios cheios do Mundial de 1994, que continuam entre os mais concorridos da história. O que o resto do mundo está a ver neste momento é a inserção do modelo de transmissão da NFL, construído em torno da interrupção publicitária como característica estrutural, num desporto cuja identidade global é definida pela ausência dessas interrupções. O que torna o momento atual particularmente duro é o contraste entre as ambições declaradas da FIFA e o seu comportamento observável. Infantino passou anos a dizer ao mundo que este Mundial seria diferente, mais acessível, mais global, mais inclusivo do que qualquer outro antes dele. Expandiu o torneio de 32 para 48 equipas, precisamente para trazer mais nações, mais histórias e mais população mundial para a competição. Falou do futebol como uma força de união. Falou de deixar um legado na América do Norte. E, nos primeiros dias do torneio, há realmente momentos extraordinários no relvado, resultados surpreendentes, novas nações a competir ao mais alto nível, jogos que recordam por que razão milhares de milhões de pessoas se importam com este desporto. Mas a arquitetura fora do relvado mina tudo isso, porque de cada vez que se está a ver um desses momentos extraordinários, e o árbitro congela o jogo ao 22º minuto para que a Fox possa passar mais 3 anúncios, o desprezo institucional pela experiência do espectador torna-se a história dominante. O jogo transforma-se num recipiente, o recipiente transforma-se num produto, e o produto é vendido de volta ao público que já estava a assistir gratuitamente. A dimensão política aprofunda-se quando se observa a forma como a FIFA lidou com as críticas esta semana. A resposta de Infantino aos lugares vazios foi defender os preços. A resposta da FIFA às violações da Fox na transmissão, perder ação indireto, regressar tarde dos intervalos publicitários, quebrar a regra dos 30 segundos, foi o silêncio. Nenhuma declaração pública, nenhuma multa anunciada, nenhum operador sancionado. A Fox pagou cerca de 400 milhões de dólares pelos direitos de transmissão deste torneio nos Estados Unidos. Quando se pagam 400 milhões de dólares por alguma coisa, não se é multado por passar mais um anúncio. Não é assim que estas relações funcionam. E o silêncio da FIFA sobre o assunto diz tudo sobre onde está a verdadeira autoridade neste acordo. Entretanto,
as repercussões políticas continuam a crescer. Vários membros do Congresso dos Estados Unidos levantaram publicamente a questão, assinalando que o Mundial devia ser um acontecimento econômico e cultural para os americanos comuns. E, em vez disso, os americanos comuns estão a vê-lo pela televisão, enquanto os estádios ficam parcialmente vazios. A imagem é prejudicial. O torneio está a ser disputado no país mais associado ao desporto como negócio de entretenimento e está a gerar manchetes sobre exploração em vez de celebração. Para os próprios jogadores, a situação é discretamente absurda. Treinaram durante anos para isto. Qualificaram-se através de competições continentais brutais. Voaram para um continente onde alguns nunca tinham jogado antes. E agora, 2 vezes por jogo, um apito soa num minuto predeterminado, independentemente do que está realmente a acontecer em campo, independentemente de uma equipa estar a pressionar, independentemente de um golo estar prestes a ser marcado, independentemente do ritmo e do embalo que os treinadores passam carreiras inteiras a tentar criar e proteger. E toda a gente para, bebe água e espera que uma estação de televisão noutro continente acabe de passar um anúncio de automóveis. O futebol sempre teve dinheiro. O desporto de elite está comercializado há décadas. Patrocínios nas camisolas, nomes comerciais de estádios, transferências de centenas de milhões. Nada disso é novo. O que é diferente na pausa de hidratação é a sua frontalidade. É um intervalo publicitário. Parece um intervalo publicitário. Funciona como um intervalo publicitário. A FIFA apenas lhe deu outro nome e escreveu-o nas regras do jogo. Há algo quase admiravelmente descarado nesta jogada. Não a esconderam. Anunciaram-na em março. Disseram aos operadores que podiam vender publicidade associada a ela. Disseram aos árbitros que a aplicassem independentemente das condições. E depois esperaram para ver se alguém os travava. Ninguém o fez. E é por isso que estamos aqui. 48 equipas, 104 jogos, 208 interrupções programadas, 624 minutos de novo inventário publicitário inseridos no evento desportivo mais visto do planeta, o Jogo Bonito, numa breve pausa publicitária. Voltamos já.